Gostaram? Sentiram a diferença de velocidade de uma interpretação para outra? A primeira foi com uma orquestra espanhola, em 2 minutos e 53 segundos. A segunda foi com uma orquestra da Armênia, fundada na época da União Soviética. E eles executaram em 2 minutos e 11 segundos. 42 segundos de diferença. Parece tão pouco e se tornou tão forte, tão evidente. Depois vocês, se quiserem, podem falar comigo, me contar o que vocês sentiram, o que vocês acharam. Mas vamos continuar com o nosso Vivaldi. Essa obra que nós acabamos de assistir, o famoso Glória de Vivaldi, ele foi composto ainda ele jovem, e essa composição foi executada no casamento do rei da França, Luís XV, que era um grande admirador de Vivaldi. A música de Vivaldi, apesar dele ter sido criado musicalmente no centro da Contra-Reforma Católica, é uma música alegre, revelando a personalidade dele. Uma pessoa que amava a vida, amava viver, cheio de energia, agitado e um inovador. Nós vamos ver na próxima apresentação uma grande inovação de Vivaldi. Vivaldi teve seu pai como um violinista da Basílica de São Marco, que era um cargo importante musical na época. Ele foi o filho mais velho de 7 irmãos, e o pai, já percebendo o talento e a inteligência desse filho, colocou ele para estudar na academia da Basílica de São Marco, que era o melhor estudo, e já planejou uma carreira de padre no sacerdócio para ele, que era o que havia de melhor na época, com o domínio da igreja. O padre, naquela época, tinha o salvo-conduto, era como um passaporte diplomático que ele podia percorrer toda a Europa, todas as cortes para se apresentar sem os trâmites burocráticos. E assim foi feito. Vivaldi, que o nome dele era Antônio, foi ordenado padre aos 25 anos. Vejam como o pai dele estava certo. Já no ano seguinte, ele assumiu um cargo muito importante em Veneza, como professor, depois diretor do Ospedale della Pietà, que era um orfanato para meninas mantido pela nobreza. Vivaldi dirigiu o Ospedale della Pietà por 30 anos. E lá ele levou todo o seu espírito inovador, sua prática violinística, e teve uma sorte muito grande, porque no meio daquelas meninas cujo objetivo do Ospedale della Pietà era a educação musical, ele descobriu muitos talentos. O Ospedale funcionou para Vivaldi como um laboratório. Ali ele formou uma grande orquestra com grandes talentos que atraía pessoas da Europa inteira para assistir os concertos de Vivaldi no Ospedale della Pietà em Veneza. Nesse período ele vai criar o concerto solista. Até então, o tipo de composição barroca era o concerto grosso, que é um nome assim porque é italiano. Grosso em italiano é grande. O que era um concerto grosso? Era solo de 2, 3 instrumentos e depois contrastava com a orquestra, que era pequena na época, e também no decorrer desta obra tocavam todos juntos, que em música a gente diz tutti, faziam um tutti. O que Vivaldi vai criar? O concerto solista, destacando um instrumento acompanhado pela orquestra.
estruturou em 3 partes, em 3 movimentos, com os andamentos rápido, lento e rápido. E Vivaldi compôs 477 concertos para instrumentos solistas e os para violino foram fantásticos, como que nós vamos ouvir agora. O Inverno, da série de concertos de Vivaldi, As 4 Estações. E vamos ouvi-lo na íntegra, nos seus 3 movimentos, com um pequeno intervalo entre um movimento e outro. Vocês vão sentir a mudança de caráter, de velocidade, começa vibrante, daí vem uma parte lenta e termina vibrante. Agora o interessante é a intérprete, uma violinista norueguesa fantástica. Ela vai dar uma interpretação de muita energia, muita precisão e forte, como se ela estivesse retratando o inverno norueguês, que é forte e pesado e assola o povo norueguês todos os anos. Peço para vocês atenção na nossa escuta ativa, a participação do cravo, que está sempre na música barroca. Vocês vão ver a sonoridade de vez em quando sobressair do cravo, naquela manutenção rítmica. E ela vai comandando a orquestra barroca. Uma lindíssima interpretação.